Oi, gente, tudo bom? Tô com muita saudade de vocês e tô fazendo uns testes pra gente poder continuar tendo nossas aulas e tal. E enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, a gente vai fazendo assim. Então eu vou gravar, vou disponibilizar no canal do YouTube, eu vou procurar fazer vários vídeos curtos e aí a gente vai conversando depois e eu vou meio que orientando os teus estudos, tá? Então, estamos aqui com a galera do primeiro ano, a gente vai falar sobre membrana plasmática, e aí eu vou dividir isso aqui nos 4, 5 vídeos, vou me organizar aqui, e aí eu vou te contando como é que ficou, tá bom? Para que os vídeos fiquem relativamente curtos, e aí eu vou dividindo esse tema de membrana plasmática em pequenos temas. Porque eu também não quero ser muito genérica, é a primeira vez que vocês estão tendo contato com isso, então eu quero te explicar direitinho e tal, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que membrana plasmática é um dos 4 componentes mínimos das células, ou seja, não importa se a célula é procariótica ou eucariótica. Se ela é célula, ela tem membrana plasmática. Lembra quais são os 4 componentes mínimos? Vai lá. Membrana plasmática, hialoplasma, que é o material de preenchimento, DNA, que vai controlar as atividades celulares, e ribossomos, que vão fabricar proteínas. Então, a membrana plasmática delimita a célula. Tudo aquilo que está para dentro é célula, tudo aquilo que está para fora não é célula. E como ela está ali delimitando a célula, ela é responsável pelas trocas que existem entre a célula e o que está fora da célula. Então, lembra daquele termo? A gente fala que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, porque tudo aquilo que entra ou que sai da célula tem que atravessar a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é permeável. Só que ela não é permeável a tudo. Então, por isso que a gente diz que ela é seletivamente permeável. Ela tem essa propriedade da permeabilidade seletiva. Joia? Então, vamos lá. A gente tem que como que essa membrana plasmática está organizada. Então, a gente vai falar que a membrana plasmática é lipoproteica. Presta atenção no termo, divide isso daqui, ó, lipoproteica. Quer dizer que ela é formada por lipídios e proteínas. Então, eu desenhei aqui pra gente um esquema de uma membrana. Aqui está o núcleo, tá vendo? Então, seria uma célula eucariótica. E como a gente está sem se preocupar com a estrutura, a gente faz uma linha, né? Só que agora a gente está estudando a membrana plasmática. Vamos ver como que ela se organiza. Se a gente der um zoom, a gente vai ver que a gente vai ter 2 camadas de fosfolipídios. Então, voltando um pouquinho. Quando a gente estudou lipídios, a gente viu que tinha vários tipos de lipídios. E o principal lipídio que compõe a membrana plasmática é o fosfolipídio. Daí se olha para o nome, fosfo é porque tem fósforo, tem fosfato. Então, olha aqui o desenho do fosfolipídio. Na verdade, aqui você tem 2 fosfolipídios. Um aqui, outro aqui. Então, o fosfolipídio tem uma cabeça que a gente chama de hidrofílica, que é onde está o fosfato, e tem uma cauda hidrofóbica. Lembra que fobia é medo? Quando a gente fala que a cauda é hidrofóbica, a gente está falando que essa parte da molécula não gosta de água. Quando eu digo que a cabeça é hidrofílica, eu estou falando que essa parte da molécula gosta de água. E essa parte gosta de água porque é aqui que está o fosfato. O fosfato tem afinidade pela água. E o mais chique é você perceber que essa membrana, então, ela vai ter 2 camadas de fosfolipídios. Olha aqui, ó. Fosfolipídio, 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 formando uma camada. E aqui a outra camada. E ela se organiza, essas 2 camadas se organizam de modo a deixar os fosfatos virados para fora e a parte da cauda virada para dentro. Por que isso? O que você tem dentro da célula? Água. O que você tem fora da célula? Água também. Então, essas partes que vão ficar aqui, ó, em contato com a água, seja água externa, seja água interna, essas partes que estão em contato com a água são as partes que têm afinidade pela água. São as cabeças da molécula, onde tem fosfato. E ali no meio, as caudas ficam organizadas de modo a tentar se afastar da água. Então, a célula não precisa gastar energia para fazer esse tipo de organização. É algo que acontece naturalmente por conta das propriedades químicas desse fosfolipídio. Olha que chique! Então, toda a membrana plasmática, não importa de que célula a gente está falando, toda a membrana é formada por essas 2 camadas de fosfolipídios que se organizam desse modo. Cabecinhas para fora, caudazinhas para dentro. E aí, isso aqui, ó, tá organizado assim em todo esse contorno aqui.
E aí você vê que aqui em azul tem as proteínas representadas. E aí várias proteínas. Algumas atravessam integralmente a bicamada lipídica, outras vão ficar mais para dentro, outras vão ficar mais para fora. Quem falou sobre essa organização da membrana, na verdade, foram duas pessoas, Singer e Nicholson, por isso que eu coloquei aqui, os dois cientistas, e eles chamaram esse tipo de organização do modelo, né, um modelo de mosaico fluido. Mosaico porque as moléculas estão todas ali, ó, bem encaixadinhas, não tem espaço. Tá tudo encaixadinho, bonitinho. E fluido porque existe fluidez, tem movimento, isso não é rígido. Se a membrana estivesse aqui, você viesse com uma coisa para espetar, aquilo iria dar uma amassadinha. Então tem fluidez. Então, modelo do mosaico fluido. E aí é isso. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Olha aqui que da hora, ó. Então você tem aqui a membrana plasmática, uma camada aqui, outra camada aqui. Então uma bicamada de lipídios. Não é qualquer lipídio, são fosfolipídios. E aí ele está mostrando que aqui está o lado de fora da célula, aqui está o lado de dentro da célula. As proteínas estão aqui representadas em azul. Essas coisinhas aqui no meio são moléculas de colesterol, que é um outro tipo de lipídio. Lembra que o colesterol é uma molécula animal, então você só vai encontrar colesterol em membrana plasmática de célula animal. E o colesterol ele vai influenciar no quão flexível ou rígida essa membrana é. Quanto mais colesterol, maior a rigidez da membrana. Quanto menos colesterol, maior a fluidez da membrana. E repara que existem carboidratos que ficam pendurados aqui na membrana plasmática, sempre do lado de fora. Repara que eles estão voltados aqui para o meio extracelular. Não tem aqui para o lado de dentro, tá vendo? E olha o nome, ó, glicoproteína, porque são carboidratos associados à proteína, ou glicolipídios, porque eles também podem estar associados aos lipídios. Essa camadinha de carboidratos que a gente tem para o lado de fora da célula é chamada de glicocálix e elas atuam no reconhecimento celular. Então, as diferentes células do meu corpo vão ter diferentes carboidratos compondo este glicocálix. E aí o meu corpo consegue saber, por exemplo, o que é célula de fígado, o que é célula de rim, o que é célula de osso. Isso é particularmente importante e útil em exames de metástase. Então, por exemplo, às vezes diagnosticam um câncer numa determinada pessoa. Então, imagina que seja um câncer... Eu estou chutando, tá? Porque eu não sei como é que as metástases funcionam exatamente, mas, por exemplo, imagina que eu sou diagnosticada com câncer ósseo. E aí, quando eles vão fazer a biópsia naquelas células cancerígenas, eles percebem que aquelas células cancerígenas que estão no meu osso, na verdade não são células ósseas, são células pulmonares. Daí você fala, como é que célula de pulmão foi parar no osso? Então, com isso a gente conseguiu descobrir, por exemplo, que na verdade meu câncer começou no pulmão, e aí ele acabou posteriormente atingindo células no osso. Então, teve metástase. E como é que o pessoal sabe que aquela célula que está no osso não é célula óssea, é célula de pulmão? Uma das coisas é por conta desse glicocálix, além de outras propriedades ali da célula. Isso também é muito útil quando a gente fala em transplante de órgãos, né? Para eu receber um órgão transplantado, tem que ser de alguém que seja completamente compatível comigo. Porque imagina, eu recebo um rim de uma pessoa. Nas células do rim dessa pessoa, a gente tem esses carboidratos formando o glicocálix. Só que os carboidratos que são encontrados naquela pessoa não são encontrados em mim, por exemplo, se não houver a compatibilidade. E aí lembra lá o que a gente aprendeu sobre sistema imunológico. Então, esse glicocálix, esses carboidratos vão ser encarados por mim como antígenos. E eu passo a produzir anticorpos para destruir aquilo ali. E aí eu vou destruir aquele órgão transplantado. Eu vou ter rejeição. Então, por isso que é tão difícil, né, conseguir pessoas que não são familiares que tenham um alto grau de compatibilidade. Porque todas essas moléculas que estão sendo expressadas ali na membrana plasmática precisam ser reconhecidas como igual pelo teu corpo. Se você tiver carboidratos que sejam diferentes àqueles que você tem, você pode atacá-los. Então, esse glicocálix atua no reconhecimento celular. E está presente em célula animal, tá? Célula vegetal não tem isso tudo aí. Mas isso é só uma informação, só um adendo. Qualquer dúvida você me pergunta, mas é tipo isso.
Então, quero falar mais duas coisas para vocês nesse vídeo ainda. Então, eu quero te falar como é que as membranas são classificadas. Quando eu uso o termo membrana, eu estou me referindo a qualquer coisa que faça separação entre dois meios, tá? Não é só a membrana plasmática, qualquer membrana. As membranas são classificadas em permeáveis, impermeáveis e semipermeáveis. Então, é assim. Se essa membrana for chamada de permeável, é porque tudo passa por ela. Se ela for chamada de impermeável, é porque nada passa por ela. Se eu disser que essa membrana é semipermeável, eu estou dizendo que o solvente passa livremente. Solvente passa, soluto não passa. E para você lembrar, solvente, quando a gente está falando aqui na biologia, eu estou me referindo à água. Lembra que a água é um solvente universal. Então, dentro das células, o principal solvente é a água, fora das células também. Lembra que o solvente é aquele líquido dispersante e soluto é tudo que está ali no meio. Então, carboidratos, sais minerais, vitaminas, aminoácidos são solutos e a água é o solvente. Então, recapitulando, se a membrana for permeável, tudo passa. Se ela for impermeável, nada passa. Se ela for semipermeável, passa água, passa o solvente. Só que não passa nenhum soluto. Daí eu te pergunto, a membrana plasmática vai ter qual dessas três classificações? Tempo. Nenhuma. A gente vai falar que a membrana plasmática é seletivamente permeável, porque ela permite a passagem ampla de solvente, então solvente passa para um lado e para o outro, e soluto também passa. Só que não é qualquer soluto, são alguns solutos. Então, a membrana plasmática é seletivamente permeável. Passa água, que é o solvente, e passa alguns solutos. Vai depender das características físicas e químicas das moléculas. Vai depender de tamanho e vai depender da afinidade que essa molécula tem ou não pela água. Vai depender também se existem proteínas para fazer o transporte dessa molécula. Eu acho que eu não te falei, né? Eu não consigo voltar aqui agora, mas as proteínas que estão ali na membrana plasmática têm diferentes funções. Algumas atuam no transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula, outras vão ter papel estrutural mesmo, outras têm papel enzimático, então as proteínas estão ali com diversas funções. Beleza? Então isso é como as membranas são classificadas: permeáveis, impermeáveis, semipermeáveis e seletivamente permeáveis. Agora eu quero te falar como que as soluções são classificadas. Então aqui, ó, solução. Na química você vai ver isso bonitão, né? Então a solução você vai ter lá um líquido e soluto ali dissolvido, solução. Então eu fiz aqui um esquema para ver se fica claro para você. O que você não está enxergando aqui seria o solvente, seria a água. As bolinhas seriam o soluto que eu taquei aqui dentro. Pode ser qualquer coisa, pode ser Nescau ou Toddy, eu não sei o que você prefere. Então tá aqui, ó, uma solução X, uma solução Y, as duas de mesmo volume, as duas com a mesma quantidade de solvente soluto. Então, se eu te perguntar qual das duas está mais concentrada, a X ou a Y? Você vai falar, Naila, tem o mesmo volume, mesma quantidade de solvente, mesma quantidade de soluto. As duas têm a mesma concentração. Vou te dizer, muito bem, meu aluno. Então, você vai dizer que a solução X é isotônica em relação a Y e que a solução Y é isotônica em relação a X. O termo iso quer dizer igual. Então, você está falando que elas têm a mesma tonicidade, têm a mesma concentração. E essa classificação ela é sempre subjetiva, tá? Ela é sempre comparativa. Não tem como eu pegar um copo aqui, ó, e falar, olha, essa solução é isotônica. Em relação a quê? É sempre comparativo, tá? Uma solução pode ser isotônica em relação à outra. Só que essa mesma solução pode ser hipertônica em relação à outra. Então, é sempre uma comparação. Daí eu acho que você pegou a ideia, olha de baixo. Você está vendo que a X tem muito mais soluto em relação a Y. Então, a X está mais concentrada. Então, eu vou dizer, olha, a solução X é hipertônica em relação a Y. Ou, se eu quiser usar a Y, eu vou falar que a Y é hipotônica em relação a X. Então, como a X está mais concentrada, hiper. Como a Y está menos concentrada, hipo. Então, você está falando, a X está mais concentrada que a Y. Ou então, a Y está menos concentrada que a X, tá bom? Então, isso é muito importante e, tipo, tudo isso que a gente comentou aqui é pré-requisito para a gente discutir as próximas coisas, tá bom? Então, vou pausar por aqui por enquanto para não ficar muito longo. Até já!